Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o chamado para ser semelhante a Jesus. E quero compartilhar uma palavra que está em Filipenses, capítulo 2, os versos 5 ao 8, primeiramente na linguagem atualizada, que diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Eu quero retomar essa mesma passagem, agora lendo na linguagem de hoje, fica um pouquinho mais fácil de compreender. Veja bem o que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Amados, isso é o desejo do coração do Pai, de ter uma grande família a partir de Jesus, porque Jesus era o Filho unigênito, primeiramente, o primeiro gerado. Unigênito, quando fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único gerado até então. Tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir de Jesus ter ido para a cruz, a morte de cruz e a ressurreição, ele se tornou o primeiro de muitos. Então, é isso que Deus deseja, o Pai deseja, ter uma grande família semelhantes a Jesus. A restauração consiste nisso. Deus quer restaurar o ser humano de tal maneira que o deixa semelhante a Ele. Porque foi isso que Deus fez no início da criação, lembra? Ele nos criou, fez-nos a imagem, semelhança, criou a sua imagem, sua semelhança. Mas com a queda se perdeu. Então Jesus veio restaurar novamente, né? Então aqui tem uma dica muito importante, aqui nesse trecho, né? Fomos chamados para ser semelhantes a Cristo, né? Começar a ter atitudes de filho de Deus, ter conduta, ter comportamento, ter procedimento de filho e filha de Deus agora. Logicamente, precisamos nascer de novo primeiro, né? Isso não é um esforço humano, não é uma obra religiosa, ou seja, humana, é obra do Espírito. Ele vem para dentro de nós, gerando esta vida dentro de nossa vida nova, essa vida divina. Mas essa vida precisa crescer, essa fé precisa expandir-se. Por isso Jesus diz: o reino de Deus agora é dentro de vós, mas de dentro ele sai daí, com poder, com autoridade, com a glória, manifestando o sobrenatural de Deus. Veja bem, então vamos retomar aqui na linguagem de hoje, que fica mais compreensível. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então, você precisa trocar os pensamentos. Lá Isaías 55 diz: Deus diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Quando houve a queda do homem no Éden, o homem perdeu esses pensamentos elevados e adquiriu pensamentos baixos. Por isso você vê tanta baixaria na humanidade. Você vê tantas coisas horríveis sendo praticado pelo ser humano. Né? Por quê? Porque ele adquiriu pensamentos ruins, negativos, pensamentos maus, trevosos, pensamento do inimigo.
Por isso que você vê tanta tragédia, tanta maldade, tanta impureza. Jesus, certa vez, para ilustrar o que tem nesse mundo, ele disse, olha, tudo procede de dentro do coração. Aí ele dá uma lista lá de 3 versículos. É tudo isso que você vê no mundo afora, de coisas ruins, negativas, de maldosas. Tudo proveniente de dentro do coração. Então nós precisamos, quando nascemos de novo, recebemos um novo coração, um coração segundo o coração de Deus. Então veja bem, aqui diz, com isso, recebendo um novo coração, temos o mesmo modo de pensar, ou seja, recebemos os pensamentos de Deus, e através de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ali na Bíblia que está contido os pensamentos de Deus, então nós devemos abandonar os nossos e adquirir os novos pensamentos mais elevados. É dessa maneira, em Cristo, que o Espírito Santo nos ajuda a ser transformado pela renovação da mente. É a única maneira de experimentar o que Deus tem de bom, de agradável, perfeito, sendo transformado pela renovação da mente, quer dizer, trocar os pensamentos de Deus. Por isso, Romanos 12, 2, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não se moldem mais com esse sistema do mundo, porque eles estão com pensamento caído, pensamentos maldosos, pensamentos impuros, pensamentos trevosos, pensamentos do inimigo. Não, ele diz, não se conforme mais, não se amolde, ou seja, não adquire mais pensamentos, pelo contrário, abandone esses pensamentos e receba os pensamentos de Deus que estão contidos na palavra de Deus. Então você será transformado pela renovação da mente, você terá uma mente nova, terá a mente de Cristo, com os pensamentos de Cristo. E assim que você vai experimentar, ele diz, o que Deus tem de bom, de agradável, perfeito para ti. As pessoas querem desfrutar o que tem de bom, agradável, perfeito de Deus, mas é impossível sem trocar os pensamentos. Então, por isso que aqui diz a palavra, volta a reforçar. Agora, tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí ele diz, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Você vai receber a natureza de Deus também, mas não para se igualar a Deus, né? Satanás, ele queria se igualar a Deus. Lembra que ele era anjo de luz, ele queria se igualar a Deus. Pior, ele queria ser maior que Deus. E aí ele foi transformado em anjo das trevas. Então, cuidado, não queira também ser. Não, faça como Jesus. Olha só, ele tinha a natureza de Deus, e nós, quando nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, também teremos a natureza de Deus, mas não tentar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. É isso que devemos fazer, servir. Por isso se diz, né, pessoa que não serve, né, não serve para viver também. Você precisa servir. E outra coisa que ele diz, né, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus. Então é isso que Deus quer fazer em nossa vida, essa transformação, levar-nos a se esvaziar de todo orgulho, toda soberba, que é o DNA de Satanás, o orgulho, a soberba, né? E ser humildade, se esvaziar e receber o coração novo, o coração do Mestre, que é humilde, ou seja, que é dependente, que é obediente, dependente total do Espírito Santo. Amém? É assim que nós seremos pessoas agraciadas de uma forma sobrenatural, e seremos um canal de bênção, iremos desfrutar o melhor de Deus nesse tempo. Amém? Vamos lá então. Mas antes, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas também possam ser mudadas suas atitudes, seus procedimentos, né? Realmente chamado para ser semelhante, né, a Cristo Jesus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa maravilhosa notícia. Muito obrigado, Pai, porque eu creio
que todos estão sendo iluminados agora, agraciados de uma forma sobrenatural, através do Teu Espírito Santo, se movendo através desta palavra, Senhor, que é Espírito de vida, que é realidade, que irá mudar as circunstâncias, mudar, Senhor, a realidade das vidas, transformando-as em mais que vencedores. Como Jesus venceu, nós também seremos mais que vencedores. Em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.